Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte-Sul, trazendo o vídeo do dia seguinte, o vídeo da segunda-feira, o vídeo da dor de cabeça do dia seguinte, direto da cidade de Paracambi, Rio de Janeiro. Curte o vídeo, se inscreve, compartilha, dá essa força, pessoal, para o canal ser engajado no YouTube. Agradecer aqui de antemão, pessoal, aos pouco mais de 80 inscritos aí nesse início aí, o canal Vascaíno Norte-Sul, que ainda não tem um mês, tá? Ainda não tem um mês desde que ele foi criado. Eu vou ver direito aqui, porque minha cabeça é muito ruim, gente. Se eu não me engano, ele foi criado acho que no dia 21 de outubro, alguma coisa do tipo. Eu vou trazer ao certo aqui para vocês. E, pessoal, eu preciso aqui, deixa eu só dar uma ajeitada aqui na câmera, que ela tá meio torta. Eu preciso aqui muito do engajamento de vocês. O engajamento de vocês aqui é muito importante para o canal, para a sobrevivência do canal. Como eu disse, eu resolvi fazer esse canal de Vasco, não só de Vasco, mas de futebol, de esporte. E o alcance dos vídeos longos está muito curto, gente. Está muito curto. Dá um joinha, dá pelo menos um like aí, entendeu? Dá uma assistida aí, pelo menos aí em parte do vídeo. Eu sei que eu tenho postado aqui vídeos aqui um pouco grandes, entendeu? Eu vou passar a postar um vídeo por dia apenas. Eu creio que esse vai ser o único do dia hoje, para falar da rodada de ontem, do jogo de ontem do Vasco da Gama, da derrota do Vasco de ontem. E vou começar a postar vídeos curtos aqui, que está tendo mais visualização. E vídeo longo mesmo, acho que só vou postar um por dia. Então, peço aí a tua colaboração, o teu joinha, a tua visualização, que você compartilhe, comente, que isso dá muito engajamento no canal, tá? Então, vamos falar de ontem, vamos falar de algumas notícias pertinentes aí do mercado da bola, do mundo do futebol. Eu tô aqui com uma pesquisa aqui bacana, gente, com uma matéria bacana aqui sobre rentabilidade dos clubes brasileiros aí no ano até agora, né? Porque o Vasco ainda disputa a Copa do Brasil, o Corinthians, Cruzeiro e também o Fluminense disputam a Copa do Brasil, e Palmeiras e Flamengo estão na final da Libertadores, e esses números podem mudar. Eu trouxe aqui uma matéria dos clubes que mais faturaram aí no ano. Olha só, vou falar aqui a lista e veja a importância aí de fazer uma temporada boa, positiva, de você começar uma temporada de maneira positiva, de maneira assertiva, para você ter uma rentabilidade boa durante a temporada. O Fluminense, ele é o primeiro colocado, a lista de premiação e de conquistas do clube da Série A. Eu estou com a colinha aqui no celular da mamãe aqui que mora comigo, né? Isso aí é uma longa história que, se eu for contar para vocês, vai dar 3 vídeos aqui no canal. Então, não vou falar disso agora, nem vou falar disso tão pouco. Fluminense aparece em primeiro com 363 milhões e 100, Palmeiras 312, 3 e... Pera aí, gente. Celular de mamãe às vezes toca à toa, tá? Palmeiras aparece segundo com 312,3 milhões, Flamengo 252, Botafogo 193,900, Bahia em quinto 46,100, São Paulo em sexto 45,8, Atlético Mineiro em sétimo, 44,7. Corinthians em oitavo, com 37,5. Internacional em nono, com 33,9. O Vasco é o 10º, fecha os 10 primeiros, com 32,7 milhões de reais. Aí vem Fortaleza com 32, Cruzeiro com 26, Grêmio com 15, Vitória com 12,2, Ceará com 10,9, Red Bull Bragantino com 9,7, Sport com 5,5, Santos com 3,1, Juventude com 1,5 e Mirassol com 400 mil. Por que eu estou trazendo isso aqui, pessoal? Estou trazendo isso daqui pelo seguinte, tá? Olha, o Fluminense, ele é o primeiro, por quê? Porque ele disputou o Mundial de Clubes e ele conseguiu chegar num 4º lugar no Mundial de Clubes. Olha a rentabilidade que isso deu ao Fluminense no ano.
chegando ao ponto de faturar mais do que Flamengo e que o Palmeiras. Ou seja, a importância de você estar no cenário continental, no cenário mundial, a importância de você conquistar uma Libertadores, de você ir para uma Libertadores, veja como isso é importante. E eu espero que o trabalho no Vasco, principalmente no Vasco, né, porque é meu time aqui, o canal é do Vasco, então eu digo do Vasco porque eu espero que o Pedrinho esteja realmente no caminho certo, que ele mantenha esse caminho, que ele mantenha o plantel que está agora, essa espinha dorsal que foi construída aí do meio da temporada para frente, e que no ano que vem ele mantenha essa espinha dorsal e que ele fortaleça mais ainda essa espinha dorsal com contratações contundentes, com contratações assertivas, que isso vai levar o Vasco aí a galgar caminhos aí maiores aí para poder ter uma rentabilidade melhor. O Fluminense, que está ainda na Copa do Brasil, numa iminente final de uma Copa do Brasil, se ele for campeão, ou até mesmo o Vasco, tá? O Fluminense de 363, ele vai ganhar mais 77 milhões aí, em média. Ele pode alcançar aí mais 400 milhões no ano. O Flamengo e o Palmeiras que está com 312, ainda pode faturar 184 milhões, ainda pode chegar aí no valor de 496. 496, ultrapassando o Fluminense se ele não ganhar a Libertadores, que ainda o Fluminense ainda pode ser vice. Eu ainda não coloquei os valores aqui, né? O Flamengo de 252, com o título da Libertadores 184, pode chegar a 400, mais de 400 milhões também e alcançar a primeira colocação. O Vasco está com 32 milhões e 700. Ele pode chegar à final da Copa do Brasil, pode ganhar 184 milhões, ou seja, 9, 10, 11, ele pode ir para 212 milhões, um pouco mais, quase 220 milhões, pode aumentar aí. O Vasco pode chegar ali em quarto colocado, pode passar o Botafogo, inclusive, nessa listagem aí de clubes que mais faturaram no ano. Olha a importância de você ganhar título importante, olha a importância de você construir um plantel importante, olha a importância de você construir um plantel forte, né? Um time forte, um elenco forte para disputar título. Olha a importância de você investir de maneira certa, de você fazer contratações de maneiras certas para você alcançar títulos. Então, gente, há uma matéria que eu trouxe aqui para vocês interessante, para mostrar a importância aí do Vasco construir um time melhor para o ano que vem. Continuando aqui falando, né, rapidinho aqui do jogo de ontem, falando agora de maneira mais calma, de maneira mais tranquila. Antes disso, eu quero trazer uma notícia sobre o Ryan, mais uma especulação do Ryan. O Milan está querendo oferecer para o Ryan de 35 a 40 milhões de euros. Eu trouxe aqui no vídeo curto de ontem. Isso corresponde a 218 a 249 milhões de reais. Muito pouco, mais uma vez eu repito, muito pouco o que eles estão querendo oferecer para o Ryan. A rodada de ontem terminou, a 31ª rodada, com os jogos Corinthians e Grêmio. Corinthians vencendo por 2 a 0. O Ceará venceu por 2 a 0 também o Flu-C. O Bahia ganhou de virada de 2 a 1 do Bragantino. Isso foi muito ruim, que o Bahia se distanciou. Juventude perdeu para o Palmeiras dentro de casa por 2 a 0. Palmeiras voltando à liderança do Campeonato Brasileiro. Inter e Atlético Mineiro ficaram no 0 a 0 e o Vasco perdeu para o São Paulo, o último jogo das 8h30. Perdeu em São Januário por 2 a 0. Aí a tabela tem Palmeiras com 65, a Mulambada com 64, Cruzeiro com 60, Mirassol com 56, Bahia com 52, Flu-C com 47, o Botafogo com 48. O São Paulo foi para 44 na oitava posição. O Vasco caiu para nono com essa derrota com 42. Ainda ficamos aí, ó, 5 atrás do Fluminense, 6 atrás do Botafogo. Esse jogo de quarta-feira vai ser fundamental para o Vasco encostar ali no pelotão ali do G7 ali. Vasco tem que ganhar de qualquer maneira. Lembrando que o Vasco vai sem o Nuno Moreira e sem o PH, que estão suspensos com o 3º cartão amarelo. E o Cauã Barros também, eu trouxe no vídeo curto de hoje. Cauã Barros sofreu um tostão na parte superior aí do tornozelo.
E pode ser dúvida aí, são 3 desfalques importantes aí do jogo do Vasco contra o Botafogo, quarta-feira no Newton Santos, às 7h30. Na zona de rebaixamento, a gente tem lá, ó, o Santos continua lutando para sair do rebaixamento, está com 33 pontos, empatou a sua partida. Vitória abre a zona de rebaixamento com 31, Fortaleza 28, Juventude 26 e Sport já rebaixado também com 17 pontos. Pessoal, falar aqui rapidinho, com a cabeça mais tranquila, com a cabeça mais fresca, tá? Eu continuo com o meu pensamento do pênalti, eu acho que o meu pensamento sobre o VAR, lances parecidos com aqueles ali, o VAR não chamou, o VAR nem sequer chamou a atenção do juiz para poder ver o lance. E eu vou ficar de olho nos próximos jogos dos outros clubes também, principalmente clubes como Palmeiras, Flamengo, Corinthians. Eu vou ficar de olho nesses clubes aí, nos jogos deles também, para ver se vai ter lance aí parecido aí, se o VAR vai chamar também. E eu vou mostrar para vocês se acontecer algo do tipo. E eu posso provar para vocês também, se eu fizer uma pesquisa mais apurada, de que o VAR, em alguns lances parecidos com esse, não chama. Agora, realmente o PH deu mole, ele não precisava agarrar o jogador daquela maneira dentro da área. Jogador que joga no Vasco, ele tem que ter na consciência o seguinte, cara, ele tá jogando no Vasco da Gama, então os olhos são todos voltados ali para o Vasco da Gama e para o que os jogadores do Vasco vão fazer durante a partida. Então o jogador que joga no Vasco, ele já tem que entrar com a consciência de que ele não pode fazer nada de anormal, nada de diferente, que qualquer coisa que ele fizer é motivo do VAR chamar, do juiz querer prejudicar. Ele tem que botar na cabeça que ele não joga no Flamengo, ele não joga no Palmeiras, ele não joga no Corinthians, que ele pode ir lá simplesmente dar um puxão dentro do adversário, dentro da área, e vai ficar por isso mesmo. Não, não vai. Se ele tivesse lá na época de 2000, aquela época lá do Eurico Miranda, talvez, né, a gente tinha mais força dentro dos bastidores na federação, talvez ele pudesse até fazer isso, mas hoje em dia o jogador do Vasco ele não pode fazer isso. Não pode. Entendeu? Então, e do outro lado também, Fernando Diniz. Eu não entendo por que, quando o time está perdendo, ele começa a dar uma de maluco, ele começa a fazer umas substituições absurdas, tira meio campo, tira Cauã Barros para botar atacante, tira lateral esquerdo para colocar mais um atacante, empilha o time de atacante. Eu não consigo entender, cara, por que o Fernando Diniz ele não mantém as mesmas alterações que ele faz quando o time está ganhando. Simples, cara. Simples. Isso deu certo contra o Vitória. O Vasco saiu ganhando do Vitória de 1-0, sofreu a virada, o Hugo Moura foi expulso, o Vasco ainda estava sem um. Durante boa parte da partida, o Hugo Moura, acho que ele foi expulso quando o Vasco estava ganhando de 1-0. A Vitória virou ainda no primeiro tempo, 2-1. O que o Fernando Diniz fez? O Verratti estava em campo, ele era o titular na época, ele tirou o Verratti, botou o Andrés Gomes, ele tirou o Nuno Moreira, botou o Matheus França, manteve o Coutinho em campo, o Vasco empatou a partida, depois ele tirou o Coutinho, botou o GB, aí depois que ele empata a partida, ele recompõe ali a parte, o meio campo ali na parte defensiva ali, acho que ele botou depois o Cocão, ele tira o Coutinho e coloca o Cocão, acho que o GB, não, aí primeiro entrou o David entra no lugar do Verratti, o Andrés Gomes entra no lugar do Nuno Moreira, se eu não me engano, eu acho que o Ryan estava em campo também, o GB entrou no lugar do Ryan, e no final ele bota, e no final o GB faz o gol da vitória. Então, porra, o Vasco perdendo, precisando virar o jogo dentro de São Januário com a força da torcida, com -1, ele fez as substituições certas. O Diniz foi fundamental nesse jogo contra o Vitória. Por que ontem o Vasco perdendo de 1-0, o desespero? O desespero de querer mudar, de querer empilhar atacante lá na frente, de tirar jogador de articulação como Felipe Coutinho e colocar atacante, colocar depois o Matheus Cocão ali, pra quê, cara? No lugar do Coutinho. Porque ele tinha tirado o Cauã Barros, que também é um jogador de transição, um jogador que conduz a bola para o ataque. Além de ter uma marcação forte, ele também ajuda ali a conduzir a bola. E depois, acho que depois ele tira o Tietê.
para colocar um outro atacante. Quer dizer, ele abriu o time todo. Ele abriu o time do Vasco todo, fazendo com que o São Paulo tivesse espaço na hora do contra-ataque. O São Paulo estava eficaz na marcação ontem. Ontem também nada deu certo. O Vasco teve umas 2 ou 3 chances claras de gol, que o goleiro deles fez milagre, uma bola na trave também nada deu certo. O São Paulo, por sua vez, teve uma chance no primeiro tempo, e no segundo tempo a chance que o São Paulo teve foi quando o Vasco estava todo aberto. Eu creio que teve jogador do Vasco ansioso, querendo resolver as coisas rápido, principalmente seu Felipe Coutinho. Teve umas 2 bolas que ele pegou, que ele virou e para chutar direto para o gol. Falta do lado da área, que em vez dele jogar para dentro da área, na cabeça de alguém, ele quis bater direto. Tá? São Andrés Gomes, no primeiro tempo, um lance ali na direita, que ele estava vindo em velocidade, que ele podia ter tocado para o meio ali, para o Ryan finalizar. Ele resolveu chutar e o goleiro fez uma excelente defesa. Foi uma das chances mais claras que o Vasco teve na partida. Faltou capricho, faltou sabedoria, inteligência na hora de concluir as jogadas, que o Vasco no último terço ali não estava conseguindo concluir as jogadas. A bola sempre batia no zagueiro do São Paulo e voltava. E o Ancelotti estava lá vendo o jogo. Eu acho que ele fez muito mal, cara. A presença do Ancelotti na partida de ontem fez muito mal aos jogadores do Vasco, criou uma expectativa muito grande, desconcentrou os jogadores do Vasco, na minha humilde opinião, e ficou os holofotes todo ali jogado ali em cima do Vasco. Era o último jogo da rodada, só tinha o jogo do Vasco acontecendo, os olhos estavam todos ali, e aquilo ali, de uma certa forma ali, prejudicou ali o Vasco da Gama. Então é isso, pessoal. Espero aí que isso daí sirva de lição para o Vasco ali para chamar a atenção, né? Declaração do Fernando Diniz: tivemos intensidade no jogo, fomos bem, mas faltou inspiração. O que vocês acham? Faltou inspiração o time do Vasco? Ele ainda ironizou ainda que o Vasco fez uma boa partida, que acontece, que é normal acontecer. Cara, eu acho que o Vasco uma hora ia perder, né? O canal estava invicto aqui até então, tá? Falar nisso, o canal estava invicto. Acho que o Vasco ia perder, aquela linha de zaga do Vasco uma hora ia ter que ser vazada, mas eu creio que não nesse jogo de ontem, não nesse jogo com o São Paulo, que era fundamental. Se fosse contra o Botafogo no Engenhão agora quarta-feira, beleza. Agora, nesse jogo aí, em São Januário, eu acho que foi muito ruim, tá? Então é isso. Se inscreve no canal, deixa seu joinha, deixa seu like. Por favor, gente, compartilha, comenta. Comenta aí sobre Fernando Diniz. O que vocês acham? Galera aí que me conhece aí pessoalmente, aí do grupo do Vasco, aqui de Paracambi também, dá uma força, por favor, gente, pro canal enganjar, pro canal crescer. Tira aí uns 20 minutinhos aí, olha só, tá com 18 minutos o vídeo, eu não consigo fazer vídeo muito curto, não. Eu falo muito, mas dá essa moral pra mim, deixa seu joinha, curte o vídeo, se inscreve no canal e eu não sei se eu volto mais tarde, talvez eu volte com um vídeo curto, vamos ver. Saudações vascaínas, vitória Vascão, fique com Deus.